Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Você que acompanha a TV Cresce, tem vontade de aprender, tem vontade de ganhar conhecimento, isso não tem preço, hein? Olha só que interessante, o tema de hoje é muito importante, nós vamos falar se cabe uso capião em imóvel alugado. Olha só, professor, locação e legislação é muito pequena, é nada, hein? Nós temos diversas legislações que tratam do assunto. Nós temos a Lei 8.245 de 91, essa Lei 8.245 de 91 é a Lei do Inquilinato, que trata de três locações, três espécies de locações. A locação comercial, que pode ser chamada de comercial, não residencial, locação também empresarial, e a locação do shopping center também utilizada, também utilizamos por analogia a Lei 8.245 de 91. Olha que interessante, além de locação não residencial ou comercial, empresarial, o nome que você achar mais correto, adequado, também a Lei 8.245 de 91 também cuida da locação residencial, também da locação por temporada. Então essa lei, ela trata das locações, dos contratos de locações, das regras da locação, sempre de bens imóveis, sempre de bens imóveis. Professor, mas tem uma outra lei, Vem uma nova lei, recente, a 12.112, de 2009, que também é uma lei de locação, mas ela não substituiu a lei antiga. Na verdade, ela veio alterar alguns pontos, bem pontual, a Lei 8.245. Então, professor, continua em vigência a Lei 8.245/91? Continua em vigência e nós temos mais uma lei que trata de locação que alterou pouca coisa. Tanto é que essa Lei 12.112 é uma lei que trata aí de poucos assuntos e não tem mais que 2 páginas. Tanto é que não dá para substituir a lei tão conhecida 8.245 de 91, tá bom? Quando falamos de locação, é importante também você saber que tem locação no Código Civil. O Código Civil também trata de locação. Locações de bens móveis. Então, quando é uma locação de extintor, cadeira, qualquer locação que seja de bem móvel, é o Código Civil que vai tratar. E aí me fizeram uma pergunta, mas professor, o Código Civil não trata em nenhuma hipótese de locação de bens imóveis? Trago a resposta para você. Trata sim. O Código Civil trata de locação também de bens imóveis. Não aquelas previstas na Lei do Inquilinato, mas aquelas que sobrarem, as residuais, né, vão ser tratadas, sim, pelo Código Civil. Trago um exemplo, outdoor. É isso mesmo, outdoor é uma locação de um espaço, e um espaço imóvel, mas é uma locação com outros fins publicitários, né? Então o outdoor, essa locação é regulamentada aí pelo Código Civil. Não só o outdoor, mas também hotel, motel, aparte hotel, e também vaga de garagem autônoma. Como assim, professor? Aquela vaga de garagem que tem aí o documento, a matrícula própria, autônoma, fora da matrícula do imóvel. Então também o Código Civil aparece. E aí quando eu falo de locação, para esgotar o assunto, olha só, também tem o Estatuto da Terra, hein? O Estatuto da Terra também trata de locação, na sua essência, nós temos o Estatuto da Terra, que vai tratar da locação de imóveis rurais ou rústicos, mesma coisa, né? Rurais ou rústicos. Então também, olha só como locação é complexo, sim, o assunto, né? Do outro lado, nós temos o uso capião. Muita gente fala, professor, quando eu tenho o direito de usufruir da ação de uso capião? Então vamos lá. O uso capião é uma espécie muito antiga, vem lá do direito romano, né? Então nós temos há muitos anos o uso capião e pouco utilizado ainda, hein? Pouco utilizado por preconceito. Preconceito das pessoas por falta de conhecimento e preconceito dos advogados, né? Tem muito advogado que não faz esse tipo de ação porque acha que é uma ação demorada, uma ação que não vai levar a nada, ou por medo, por falta de diversos requisitos. E muita gente faz uso capião e acaba perdendo o uso capião, porque a verdade é uma só. Não presta atenção, não fica atento a diversos requisitos pontuais. Quando eu falo de locação, você já sabe que locação é uma situação onde existe um locador e um locatário, né, um inquilino. É uma situação contratual, é um empréstimo. Professor, locação é empréstimo? Locação é empréstimo. Um empréstimo oneroso, porque eu empresto para você a minha propriedade, deixo você morar lá, mas você me paga um valor mensal. Professor, e se não tem, não é oneroso, não tem pecúnia no meio, então não é locação, é comodato, hein? Se eu empresto para você, você mora, reside e não paga nada, só paga as despesas, água, luz, conta de consumo, isso não é locação, isso é um comodato. No uso capião, a posse que interessa para nós não é a posse emprestada, hein? Toda vez que eu adquiri a posse emprestada, quer saber? Você não tem direito ao uso capião. Não, professor, não. E vamos explicar isso. Quando falamos de uso capião, nós temos mais de 36 espécies no direito brasileiro. Mais de 36, hein? Professor, muita espécie, muito. As mais utilizadas é o uso capião de abandono de lar,
é uma espécie nova, né, 2 anos de abandono, a minha esposa me abandona, meu marido me abandona por 2 anos, eu posso ingressar com uma ação de uso capião de abandono de lar, para ficar com a metade dele, a metade dela, porque a outra metade já é minha. É um uso capião com um pezinho no direito de família. Temos outras espécies conhecidas, como o uso capião ordinário, uma espécie muito interessante. Temos o uso capião extraordinário, temos também o uso capião constitucional especial, temos o uso capião coletivo. Então, diversas espécies conhecidas e muito utilizadas. De todas essas espécies que o professor falou, mais de 36, na verdade o que você usa na prática, no dia a dia, são algo em torno de 5 espécies. Aparece no novo CPC, né, a regulamentação do uso capião administrativo ou extrajudicial, você escolhe o nome que você queira chamar. Esse uso capião, na verdade, já existia. Ele só ficou previsto dentro do Código de Processo Civil, por isso chamou mais atenção. Mas a legislação já previa isso anteriormente. Esse uso capião, aconteceu algumas regulamentações, isso é fato, mas ainda não é o uso capião mais utilizado. Porque nós sabemos que o uso capião é uma ação muito específica, é uma ação de fiscalização. Então, dificilmente você vai conseguir tudo consensual. Para fazer o uso capião administrativo, tem que ser tudo consensual. Ou seja, o réu, né, que no caso administrativo não tem réu, mas quem tem o domínio, o proprietário, pelo menos no documento, ele tem que aceitar assinar. Ele tem que aceitar assinar a escritura pública, ele tem que aceitar assinar qualquer documento, os vizinhos, os confrontantes. Então, é uma espécie interessante, não vou chamar de espécie, mas sim um procedimento interessante, o extrajudicial, mas ele vai ser pouco utilizado. Acredito que com o passar dos anos vai continuar sendo utilizado igual está sendo utilizado agora. Pouquíssimo, porque nem sempre a gente tem toda situação perfeita, né? Alice no País das Maravilhas, tudo perfeito, eu assino qualquer coisa. Não é bem assim o direito. Você sabe que você que assiste questão de direito, a posse gera briga, gera encrenca, gera poder, então as pessoas se matam, infelizmente, né? Se matam por posse, por propriedade. Como que o sujeito vai se sujeitar a assinar? Ele não assina. Quando você procura, você tem a posse, procura lá quem é proprietário, os herdeiros, ele vai falar, nossa, eu não sabia que meu pai era dono disso, então agora eu quero o dinheiro. É assim que acontece. Então, por isso, essa dificuldade de utilizar o uso capião administrativo, tá? É mais uma espécie que a gente tem aí, é importante, né? Mais uma opção, mas nem sempre ela vai ser utilizada. Tanto é que eu peço para você muita atenção, viu? Infelizmente, tem muito cartório mal preparado, tem colegas mal preparados, olha, vamos fazer administrativo, mas não é caso administrativo. Administrativo, a verdade é uma só. Vai ser utilizado? Vai, mas pouquíssimas vezes. Aquela situação muito perfeita. O resto é judicial. O uso capião de verdade é judicial. Olha só que interessante. Sem falar que o administrativo, se não for uma coisa muito bem feita, o que vai acontecer? Vai ocorrer a nulidade, né? A nulidade do registro. Então você vai conseguir registrar para perder o registro depois. Porque é um uso capião perigoso. Eu acho perigoso. E defendo isso até no livro, porque a verdade é uma só. Esse uso capião administrativo, como que alguém vai fazer uma declaração, o tabelião vai fazer uma declaração de posse? Ele não consegue enxergar o passado, só o futuro, o presente, né? O futuro também fica difícil, mas o presente. A ata notarial, ela serve, ela é muito importante e eficaz para o presente. Eu procuro um tabelião para usufruir de um Facebook, um WhatsApp, para que o tabelião faça uma ata notarial dando força àquele documento. Ele está vendo na hora, presente. Agora, fazer prova do passado, como? Né? Tem que ser judicialmente, então acho muito arriscado, tá? Não gosto dessa espécie, acho uma espécie perigosa, acho que é uma boa opção, né? Uma boa opção que nós temos aí dentro do código, numa situação totalmente perfeita. Vamos ser sinceros, de cada 50 usos capiões, se usar em um é muito. E aí precisa ver os riscos também de uma ação de nulidade, tá bom? Olha só, professor, cabe uso capião em imóvel alugado? Qual que é a resposta na lata? Não, não cabe. Por quê, professor? Porque quando eu faço um uso capião, uma ação de uso capião, eu preciso declarar algo que eu já tenho. É uma ação declaratória. Atenção agora, hein? O uso capião eu faço, mas eu já tenho que ter o período de posse. Quando eu distribuo a ação de uso capião, no dia seguinte eu já fiz 10 anos, 15 anos, 5 anos. O que acontece, infelizmente, por profissionais mal preparados, eles distribuem a ação de uso capião, sendo que ainda vai somar posse futura. O cliente dele tem 3 anos de posse. Aí ele distribui a ação de uso capião, ele fala, não, vamos distribuir já, porque esse processo dura 5 anos, e aí nós vamos somar 5 mais 3. Não, isso não existe. Uma ação declaratória eu vou distribuir a partir do momento que eu já tenho aquela posse. Ou seja, o que eu quero dizer para você com muito carinho e muito respeito, que na distribuição do uso capião, eu já tenho que ter tido a posse. A somatória de posse já aconteceu. Ou seja, eu só quero declarar uma coisa que eu já tenho. Então, cuidado com o uso capião. O uso capião, as ações, as espécies, todas elas exigem algo em comum. Eu chamo muito de requisitos gerais.
todos os capião, mais mal feito do mundo, hein? Tem que ter animus domini, tem que ter, olha só, hein? Posse mansa e pacífica e a posse, 5, 10, 15 anos. Professor, esses 3 requisitos têm que estar presentes em qualquer uso capião? Qualquer um. Não interessa qual você vai usar, dos 36. Qualquer um. Porque esses requisitos são essenciais. Eu costumo dizer que esses requisitos é o verdadeiro coração do uso capião. É o coração. Se não tem isso, não tem uso capião. Se não tem isso, não tem chance de êxito. A justiça, ela deve fiscalizar o uso capião antes da sentença. E essa fiscalização vai acontecer justamente aí. Pode ter certeza que os documentos que você entrega lá no uso capião, na hora que o seu advogado distribui a ação, tem tudo a ver com esses 3 requisitos. Prova, professor. Olha só. A posse tem que ser mansa e pacífica. Como que você prova isso? Com as certidões de distribuições cíveis, no nome do autor da ação, ou autores, e no nome dos réus. Professor, a ação do uso capião tem réu? Tem. Quem que é o réu? Quem tem o domínio, né? Quem consta na matrícula. Se ele morrer, os herdeiros. Olha só. Por isso, existe essa obrigação no uso capião de juntar as certidões de distribuições cíveis e criminais, da esfera estadual e da esfera federal. Porque é justamente essas certidões que vão provar, né, fazer prova, que realmente aquela posse foi mansa e pacífica. Ou seja, o réu não processou o autor não processou o réu. Se ninguém processou ninguém, essa posse é mansa e pacífica. E aí a gente escuta cada absurdo. Ah, professor, mas tem um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência é documento unilateral. Eu faço a hora que eu quero, você faz a hora que você quer, faz pela internet. Como que é prova? É prova de nada, é documento unilateral. Para com isso, hein? Ah, mas eu tenho a prova, eu tenho uma ata notarial. O novo CPC, o Código de Processo Civil, reconhece a ata notarial como prova. Mas, cuidado, existe sim um juízo, né, que é feito, subjetivo, mas é feito. O juiz vai analisar se aquela ata notarial ela é realmente reconhecida como prova ou um documento a mais. Então, cuidado também. Olha só que interessante, ó. O uso capião mais mal feito do mundo tem que ter essas 3 coisas. Posse mansa e pacífica, tem que ter a posse, né? 5, 10, 15 anos, isso você prova através de diversos documentos, e tem que ter o chamado animus domini. Professor, explica o que é o animus domini. Animus domini, que nós vamos mudar de nome agora nesse momento, olha só, vai ficar vontade de ser dono. O professor detesta o uso do latim, acha um absurdo, uma língua morta, né? Não é bonito, não acho bonito, não. Ah, o advogado fica falando latim, não existe isso aí, a gente precisa traduzir, precisa ser didático, ninguém aguenta mais, né? O animus domini, que vamos substituir completamente, é a vontade de ser dono. No uso capião, você tem que ter a vontade de ser dono. Como, professor? Que vontade? Você não comprou a posse de alguém? Você não comprou um contrato através de cessão de direitos possessórios e afins? Você não comprou um contrato através de compra e venda porque não fizeram o contrato adequado? Fato é, você comprou um imóvel, caiu para dentro. Caiu para dentro com a vontade de ser dono. Essa vontade de ser dono inicial é a que conta para efeitos de uso capião. Quando você entra no imóvel querendo ser dono, não interessa se você comprou a posse, não interessa se você invadiu, não interessa se deixaram você entrar, não interessa. Você entrou com a vontade de ser dono, essa vontade no mundo jurídico, ela é reconhecida pelo uso capião, chamada animus domini, vontade inicial de ser dono. Professor, mas peraí, eu aluguei o imóvel. Aí o casal morreu, depois de 5 anos. Eu fiquei sabendo que eles não possuem filhos, não possuem ninguém. Eu falei, agora eu tenho vontade de ser dono. Não interessa essa vontade. Sabe por quê? Porque no início da coisa, é amor à primeira vista. Entrou no imóvel com a vontade de ser dono. Quando você entra no imóvel sem a vontade de ser dono, ou seja, o seu animus domini está prejudicado. E aí, vou ser sincero, se você mencionar isso na sua peça, né, na sua peça que eu falar inicial, petição inicial, seu advogado, ou ainda, em uma audiência justificativa, se cair em contradição e o juiz perceber isso, sabe o que vai acontecer? Você perdeu o seu uso capião. Vai ser improcedente. Por quê? Porque não tem o requisito essencial, que é o animus domini, a vontade inicial de ser dono. E aí eu trago a resposta. Professor, posso fazer uso capião de imóvel alugado? Não. A não ser, né? E aí tem colega que faz. Ele vai omitir essa informação. Mas fato é que mentira tem perna curta e corre o risco, né? Contradição. Ou seja, uso capião alugado não tem vez. Nem alugado nem emprestado, hein? Porque a regra do uso capião é a vontade de ser dono inicialmente. Eu já entrei na propriedade, no imóvel, com vontade de ser dono. Não interessa como eu entrei. Se eu entrei de boa fé, se eu entrei de má fé. Eu entrei com a vontade de ser dono. Eu ingressei na propriedade, eu adentrei na propriedade com a vontade, com o sonho de ser dono. A partir do momento que eu entrei,
já sabendo que era inquilino, que eu entrei sabendo que era um contrato de comodato, o meu usucapião está totalmente prejudicado. Totalmente? Totalmente, hein? Porque a verdade é uma só. Requisito essencial. Nós temos esse requisito, não interessa o resto, é aqui que eu tenho que fazer prova nesse usucapião. A posse mansa e pacífica e o ônibus domini, a vontade de ser dono. Ou seja, a verdade é uma só. Esse usucapião está prejudicado. Professor, então fala para mim. Eu aluguei o imóvel, fiquei sabendo que os proprietários mudaram, foram para Portugal, para Espanha, para o México, e fiquei sabendo que não vão voltar mais. Eu tenho um contrato de locação, não cabe usucapião? Se você fizer usucapião, pode ter certeza que o risco de perder é muito grande. Mas vamos mudar a situação. Professor, eu não quero mais morar ali, eu saí e falei para um parente meu, entra nessa casa, porque agora acho que ela está abandonada. Ele pode? Pode. Olha que engraçado. Porque ele entrou naquela casa com a vontade de ser dono, você não. Professor, que absurdo. É o direito brasileiro, a nossa jurisprudência, tá? A não ser, é o que eu falei para você, se omitir essa informação. Aí, né, omissão é terrível. Porque se aos 45 do segundo tempo aparece alguém, olha aqui, ele quer fazer usucapião, mas tinha contrato de locação. Tá prejudicado o seu usucapião, tá bom? Então, olha que interessante, olha que bacana. A intenção, a questão de direito é essa, né? Ajudar você. Então, fique atento. Nós temos mais de 36 espécies no direito. Entre os requisitos essenciais comum a todos os usucapiões, nós temos aí as 3 espécies, né? Que é a posse mansa e pacífica e ainda a vontade de ser dono inicial, que é o ônibus domini. Junto tudo isso, a função social da propriedade. Professor, qual que é a função social da propriedade? É um princípio constitucional, previsto na Constituição Federal, que quem usa a posse, né, usa a propriedade, ele cumpre a função social da propriedade. Professor, nesse momento, no estúdio do CRES, estamos cumprindo a função social da propriedade? Estamos. Estamos cumprindo a função social da propriedade, uma vez que estamos divulgando, né, conhecimento e informações. Então, cuidado. Função social da propriedade não é só morar, é trabalhar também, tá bom? O imóvel está aí para ser usado, né? Tanto é que hoje diversas prefeituras utilizam aí o sistema de tributação do IPTU progressivo, porque quanto mais tempo você larga o imóvel, vai ficando mais caro. Recebe uma notificação, não justifica, aquele terreno está abandonado, vai pagando mais tributo. E qual que é o fundamento? Função social da propriedade, tá bom? Olha que legal, olha que tema bacana, hein? Gostaria de saber se um imóvel que está alugado, sem contrato, mas que o inquilino paga aluguel mensalmente há mais de 3 anos, pode adquirir usucapião? Não. Ele pode até fazer, mas vai perder, porque ele não tem o ônibus domini, não tem a vontade de ser dono inicial, tá bom? Um abraço para você, boa semana.